Nesse instante, Curitiba para ouvir o momento de maior audiência do rádio. Renato Gaúcho apresenta Perdoa, a música da minha vida. não leve tão a sério o que eu te disse. Olha, naquela sexta-feira eu não estava afim de bagunça. Normalmente eu não sou assim, pelo contrário, quase sempre quando chega o final de semana, eu já fico toda ansiosa, toda agitada para sair com os amigos, beber alguma coisa, conversar, curtir uma musiquinha ao vivo. Até porque ninguém é de ferro, né? Depois de uma semana inteirinha trabalhando, todo mundo merece um momento de descanso. Só que naquela sexta-feira em especial, sabe-se lá por que cargas d'água? Não sei o que aconteceu comigo, mas eu estava meio desanimada, até meio jururu. Mas a fim de ficar em casa, talvez curtir um filminho na TV, lembro que eram mais ou menos 9 horas da noite, quando uma amiga minha me ligou. Você está em casa, Luciana? Então, se arruma que daqui meia hora a gente passa para te pegar aí. A gente vai naquele barzinho da semana passada, você lembra? Desanimada do jeito que estava, eu já fui tirando o time de campo. Magda, eu acho que não vou, viu? É que eu não estou muito no clima. Já estou até de pijama, para você ter uma ideia. Não vai? Ah, não. Mas vai mesmo. É claro que você vai. Justo hoje que o Lucas convidou um amigo dele para te apresentar? Vai sim. Não quero saber de desculpa. Pode levantar dessa cama, se arrumar, que daqui a pouco a gente passa por aí. O Lucas, namorado dessa minha amiga, ele vivia querendo arranjar um namorado para mim. Volta e meia ele vinha com aquela história de que tinha um amigo muito legal, que ia me apresentar, que eu ia gostar muito do amigo dele, só que nunca apresentava. A Magda ficou falando tanto na minha cabeça, naquele telefone, que mesmo eu já estando inclusive de pijama, pronta para assistir um filminho e até dormir, acabei pulando da cama e mesmo desanimada, até para não ser indelicada, fui lá e me arrumei para sair com eles. Lembro que a gente chegou no barzinho, se ajeitou numa mesa e dali uns 40 minutos eu vi aquele rapaz se aproximando de onde a gente estava. O Lucas já foi se levantando na mesma hora. Pô, cara, pensei que você não vinha mais. Fiz a maior propaganda de você aqui para minha amiga e você quase que dá o bolo na gente? Senta aí. Eu fiquei toda sem graça. Até porque, de fato, desde que chegamos ali naquele bar, que ele não parou um segundo de falar naquele amigo. Era Hudson daqui, era Hudson dali, que eu ia gostar muito do Hudson, que a gente ia se dar muito bem, que era um cara muito legal. O pior é que era realmente um rapaz muito bonito. Eu acho até que foi por isso que eu fiquei até meio emocionado. Ele não tinha feito propaganda à toa, não. Era um rapaz extremamente bonito, sorriso mais lindo do mundo. E eu fiquei ainda mais encabulada pelo modo como o Lucas nos apresentou. Então, Hudson, essa aqui é a Luciana, aquela minha amiga de quem eu te falei. Não disse que era bonita? Ele falou aquilo para o amigo, depois olhou para mim. Luciana, te apresento Hudson, teu futuro namorado. Deus do céu, devo ter ficado até vermelha. Na verdade, acho até que fui mudando de cores, de tão encabulada que fiquei. Encabulada e emocionada, porque, repito, o amigo do Lucas era aquele tipo de rapaz que a gente olha e não tem como não prestar atenção. Extremamente bonito, charmoso, sorriso mais lindo do mundo. Só para a cara do Lucas mesmo me apresentar daquele jeito. Olha, eu fiquei tão sem jeito, tão sem graça, que não sabia onde enfiar a cara, porque foi tudo ao mesmo tempo. O modo como o Lucas nos apresentou, a beleza do rapaz, o modo como ele olhou para mim. Enfim, de qualquer maneira, ele se sentou ali do nosso lado, pediu uma bebida e começamos a conversar.
a conversa não ficou restrita a apenas nós dois. Todo mundo participou. Só que, lá pelas tantas, nós dois acabamos, digamos, nos afastando um pouquinho. Ele aproximou a sua cadeira da minha, de modo que ficou mais uma conversa a dois. Não vou negar que fiquei super afim. Não apenas porque o tinha achado bonito, mas porque, além da beleza, ele também tinha uma aura, uma simpatia e uma conversa super agradável. Tanto que o papo fluiu entre a gente de uma maneira assim impressionante. Sabe, quando a gente conhece uma pessoa, por mais simpática que ela seja, às vezes pinta um pouquinho de constrangimento, até quebrar o gelo demora. Só que com ele não. A gente começou a conversar e não parou mais. Dali a meia hora parecíamos até mais dois amigos de muito tempo do que propriamente dois desconhecidos que acabavam de se conhecer. Até que no fim, até como era de se esperar, acabou rolando um beijo. Eu tinha ido de carona com o namorado da Magda. Só que na hora de ir embora, o Hudson se ofereceu para me levar. Naturalmente que não fui boba de recusar, até porque já estava rolando um clima de paquera entre nós dois. E foi quando entrei no seu carro, lá mesmo no estacionamento, que rolou o nosso primeiro beijo. Ele já foi me atacando com tudo. Me agarrou e colou sua boca na minha. Quase perdi o fôlego com aquele beijo. Podia até ter recusado. Podia até ter feito, digamos assim, um suspense. Só que não dá para negar, era o que eu queria também. Desde lá do bar, a gente ali conversando, que olhava para os seus lábios e sonhava com aquele beijo. E ele tinha um beijo tão gostoso. Aliás, ele todo era gostoso, diga-se de passagem. Bonito, charmoso, cheiroso, uma conversa super agradável. Naturalmente que, sentindo tudo isso, no fim das contas, a nossa noite não terminou por ali. Acabamos dando, digamos assim, uma esticada até um motel, onde nos entregamos um ao outro de corpo e alma. Olha, para ser bem sincera, eu nunca tinha feito isso. Eu nunca fui assim, de me entregar a um homem já no primeiro encontro, só que eu não sei explicar o que aconteceu comigo. Aquele beijo me incendiou de tal forma que eu não tive forças para recusar. Quando ele parou com o carro diante do portão daquele motel, eu simplesmente o abracei, como que dando um sinal de que também queria passar a noite com ele. E meu Deus, que noite maravilhosa. Sabe, noite dos sonhos? Sabe quando, depois de fazer amor com a pessoa, você quer ficar de olhos fechados, sentindo o cheirinho dela, agarrado no corpo dela e adormecer? Pois foi exatamente assim que eu me senti. Meu Deus, como não ficar apaixonado? Ele era simplesmente tudo de bom. Como não ficar encantada? Quando ele me deixou em casa, antes da despedida, eu ainda perguntei: mas e aí, quando que a gente vai se ver de novo? Ah, não sei. Me dá o teu telefone que eu te ligo para a gente combinar. Mais do que depressa, trocamos nossos telefones. Mais do que isso, além de apenas trocar telefones, também adicionamos um ao outro no Facebook. E foi ali que, depois de trocar algumas mensagens, eu percebi que, apesar de conversar comigo, ele não estava assim tão entusiasmado quanto eu. Porque não eram mensagens românticas o que a gente trocava. Eram mensagens de quem se conhecia, de quem talvez tivesse até alguma amizade, mas nada mais do que isso. Comentários, perguntas banais,
apesar de eu de vez em quando dar as minhas indiretas. Às vezes, eu até escrevia que estava com saudade, que queria vê-lo de novo, só que ele desconversava. Em vez de responder de uma maneira concreta, tipo, eu também estou com saudade de você, eu também queria te ver, não, ele apenas colocava uma daquelas carinhas animadas e ficava por isso mesmo. Ou então nem respondia, o que era pior, apesar de eu ver que ele tinha lido a mensagem. De maneira que fiquei sem saber o que pensar. Fiquei um pouco desapontada até, porque realmente tinha gostado demais de ficar com ele. Mais do que gostado, para falar bem a verdade, nessas alturas, eu já estava até apaixonada. Não conseguia mais tirá-lo do pensamento. Principalmente do que a gente passou, lá naquela suíte de motel. Meu Deus, como esquecer os momentos mais lindos que eu já tive na vida? Quantas vezes eu parei para pensar e, sem perceber, fechei os olhos e fiquei ali revivendo cada momento. Parecia até que eu sentia o cheiro dele. Foi a noite mais feliz de toda a minha vida. A noite mais maravilhosa que uma mulher pode passar ao lado de um homem. Sabe quando aquela imagem fica na tua cabeça e não sai mais? Meu Deus, como esquecer? Nós dois parecíamos tão apaixonados. Em cima daquela cama, depois na hidro, debaixo do chuveiro. Ah, meu Deus, que coisa louca. Eu nunca tinha passado uma noite tão excitante. Como eu queria repetir aquilo tudo de novo. Meu corpo incendiava quando eu começava a lembrar. Eu sinceramente pensei que, depois daquela primeira noite, fossem acontecer outras tantas. Que fôssemos, quem sabe até, começar a namorar. Por que não? O próprio Lucas tinha falado que era seu melhor amigo e que, além disso, era o meu futuro namorado, quando nos apresentou. A verdade é que fiquei frustrado demais por conta daquela falta de atitude e de interesse dele, inclusive em responder às mensagens que eu mandava. Mas, enfim, apesar de tudo, fui tentando levar numa boa, sem fazer drama, conversando com ele na base da amizade mesmo, para ver se de repente ele se animava e me convidava para sair outra vez. Continuei até saindo com o meu pessoal, a Magda, o Lucas. Só que nunca tive coragem de perguntar: e aí? Cadê o seu amigo? Quer dizer, eu não perguntava, mas ficava morrendo de vontade de perguntar. E não sei porquê, além de eu não perguntar, ninguém falava dele para mim também. Enfim, as semanas foram passando, até que chegou uma sexta-feira e a Magda me chamou num canto para sair de novo. Só que desta vez, ao contrário das vezes anteriores, eu não me fiz de rogada e perguntei: escuta, Magda, e o Hudson? Ele nunca mais saiu com a gente? Vocês têm visto ele, por acaso? Bom, eu pelo menos não, mas eu até pensei que vocês estivessem mantendo contato depois daquele dia. Eu até vejo coisas que vocês postam um para o outro no Facebook. Pois é, mas a gente até conversa de vez em quando. Só que se ver mesmo, foi só aquele dia. Ele até ficou de me ligar para a gente combinar de sair, mas nunca ligou. Eu também não vou ficar dando uma de oferecida, né? Se bem que podia pedir para o Lucas convidar ele também. Vai que ele se anima e aparece lá no bar. Não, claro, pode deixar, eu falo com o Lucas. Puxa, que bom, Magda. É que eu estou com tanta saudade dele. Olha, vou confessar para você, viu? Acho que eu estou apaixonado. Falei aquilo e ela balançou a cabeça. Não sei se
concordando comigo ou se lamentando aquela minha paixão repentina. O fato é que minha amiga prometeu me ajudar e me ajudou mesmo. Depois ela retornou a ligação, dizendo que o Lucas tinha ligado para o Hudson e ele tinha confirmado presença lá no barzinho. Olha, eu fiquei numa felicidade. Meu sorriso ia de orelha a orelha. Confesso que fiquei um pouco nervosa também. Ansiosa. Imaginando como me sentiria quando estivesse cara a cara com ele de novo. Lá no barzinho, dava para ver a minha agitação. Eu olhava para o relógio de 30 em 30 segundos. Tomava um gole de vinho, olhava para aquela bendita porta, esfregava as mãos, olhava para minha amiga, sabe, não tinha sossego. Eu simplesmente não conseguia esconder a minha ansiedade. A Magda até brincou comigo. Calma, Luciana, o Hudson já chega, é cedo ainda. Não são nem 11 horas da noite e você já está desse jeito aí? Desta vez estávamos num grupinho de 7 pessoas ali naquele bar. Todo mundo amigo. E naturalmente que todo mundo nessas alturas já estava sabendo do meu lance com o Hudson. Até porque o Lucas fez questão de espalhar para todo mundo. Todos estavam notando, inclusive, o meu nervosismo, a minha ansiedade. E, de fato, eu não conseguia esconder. Estava apaixonado, morrendo de saudade e de vontade de vê-lo de novo. Não via a hora de lhe apontar por aquela porta, com aquele sorriso mais lindo do mundo. Quando deu 11h30 da noite, olhei para minha amiga e comentei, já meio jururu. Magda, acho que ele não vem. Olha só que oração, quase meia-noite. Calma, Luciana, é cedo ainda. Daqui a pouco ele chega, você vai ver. Olha, apareceu até uma previsão. Porque foi ela falar, não demorou, eu acho que 30 segundos e ele apontou na porta daquele bar. Como eu não tirava os olhos daquela bendita porta, fui a primeira a vê-lo chegando. Quando vi ele se aproximando, com aquele sorriso mais lindo do mundo, a emoção tomou conta de mim. Só que foi questão de 3 segundos e a minha cara foi no chão. Para o meu desengano, para a minha tristeza, ele, desta vez, não estava sozinho. Dali mesmo da nossa mesa, eu o vi caminhando calmamente até nós, todo sorridente, como da primeira vez, com os olhos brilhando, exatamente do jeito que eu estava imaginando que ele fosse chegar. Eu só não podia imaginar que ele estivesse de mãos dadas com aquela menina. Olha, olhei e já senti meu corpo todo gelando. Foi o maior susto. Ele estava de mãos dadas com uma morena, uma menina que eu nunca tinha visto na vida. Chegou diante da gente, todo sorridente, já falando. E aí, pessoal? Já tomaram todas ou deixaram um pouquinho pra gente? Olha, eu não sabia onde enfiar a minha cara. E, na verdade, ficou todo mundo meio constrangido, porque, repito, todo mundo sabia daquele nosso, eu ia dizer envolvimento. Só que nessas alturas do campeonato até vou trocar a palavra. Daquele nosso lancezinho, que no fundo não passou disso. Mas o próprio Lucas e a Magda já tinham comentado com o resto do pessoal. Todo mundo ali na mesa ciente de que eu estava interessada nele. De que eu estava esperando pela presença dele. E ele realmente apareceu. Só que apareceu acompanhado. Todo mundo ficou se olhando.
Olha, ficou um clima tão ruim, tão chato, naquela mesa, que a minha vontade foi de levantar e sair correndo daquele bar. Imagine, desde que a gente tinha chegado, eu não tinha outro assunto que não fosse o Hudson. Olhava de 30 em 30 segundos para o relógio, todo mundo sabendo que eu estava esperando por ele. Aliás, todo mundo sabendo que eu estava super interessada nele, que só estava ali naquele bar por causa dele. Eu ali pálida, sem saber onde enfiar a cara, olhando aquela cena quase sem acreditar. Ficou o clima mais esquisito do mundo. Ele cumprimentou todos os que estavam na mesa, com um sorriso, um aperto de mão, um beijinho no rosto. E quando chegou a minha vez, só fez assim um gesto de cabeça. A tal morena se chamava Bruna. E segundo ele mesmo contou, era sua namorada. Foi exatamente assim que ele apresentou a intrusa. Olha que sufoco. Que sufoco e que vontade de morrer. Não sei nem como consegui engolir o choro. Principalmente porque todo mundo ficou olhando para mim. É claro que todos notaram a minha decepção. Até porque estava todo mundo sabendo do meu interesse. Até a minha amiga, coitada, ficou com uma cara. Devia estar se condenando por deixar um namorado ter me apresentado a ele. Até porque o Lucas, naquela primeira noite, chegou a apresentá-lo para mim como o meu futuro namorado. E eu, até por ter gostado dele, fiquei imaginando, puxa vida, que bom se isso acontecer mesmo. Era tudo o que eu queria. Queria, só que não aconteceu. Graças a Deus, a Magna me salvou naquela hora. Percebeu que eu estava muito sem jeito e teve presença de espírito me chamando para ir até o toalete com ela. E lá naquele toalete, longe dos olhos de todo mundo, eu chorei tanto, tanto, tanto. Ainda bem que a única que me viu chorando foi ela. Até porque foi no seu ombro que eu chorei. Tentando me consolar, ela dizia: Luciana, como que a gente podia saber? Sacanagem do Hudson também, né? Puxa vida, precisava trazer essa menina aí, sabendo que você também estaria aqui. Olha, foi a pior noite da minha vida. Cheguei a maldizer em pensamento aquela sexta-feira. Aquela, quando eu não queria sair, e só saí por causa da insistência da Magda. Já estava até de pijama. Parecia até que algo me dizia que não era para sair. Que se eu saísse, alguma coisa ruim ia acontecer. No começo, o que aconteceu, pelo menos a princípio, foi a coisa mais maravilhosa que podia me acontecer. Só que depois, eu lembro que estava tão desanimada, preferindo ficar até embaixo da coberta, assistindo televisão, mas não. Pela insistência da Magda, acabei saindo. Eu ali toda ansiosa, toda nervosa, toda apaixonada, olhando para o relógio, para ver se ele chegava, olhando para aquela porta, morrendo de saudade, de vontade de vê-lo novamente. E quando ele chega, chega acompanhado de outra, com aquela intrusa a tiracolo. Olha, foi o fim do mundo para mim. Pelo jeito, a noite que passamos juntos não representou para ele aquilo que representou para mim. Na verdade, no fundo, aquela noite para ele não teve a mínima importância. Para ele, deve ter sido apenas uma transa casual, uma aventura sem nenhum valor. Ah, meu Deus, que desilusão. Se eu imaginasse que ia me apaixonar desse jeito e depois ia sofrer tanto, jamais teria entrado naquele motel com ele. Na verdade, não teria aceitado sequer a sua carona. Ou por outra, não teria nem saído de casa aquela noite.
Teria sido 1000 vezes melhor se eu tivesse continuado deitada na minha cama quando a Magda me ligou, me chamando para sair, dizendo que o seu namorado ia me apresentar um amigo. Amigo da onça. Isso é o que ele é. Qualquer coisa teria sido melhor do que esse nó que trago hoje na garganta. Ah, meu Deus, como dói amar e saber que para essa pessoa a gente não é nada. A verdade é que eu o levei a sério demais. Mais do que devia. Me apaixonei perdidamente. Me entreguei de corpo e alma. Enquanto ele curtiu uma noite apenas. Uma transa casual. Uma aventura sem importância. Nada mais do que isso.